E como essa pessoa, que muitas vezes não tem o movimento de uma das mãos, não tem os dedos, ou ela vai conseguir pegar um livro de papel e virar página por página de uma maneira confortável para ela? Como uma pessoa que tem uma dificuldade grande de visão vai conseguir ler um livro? Ah, mas então você está falando que todos os livros têm que estar em braille? Não. Até porque, eu não sei se você sabe, mas bom, são poucas, mas não é a maioria das pessoas que sabem braille. Pessoas com deficiência visual. Eu, por exemplo, não sei braille. Inclusive, esses tempos eu fui lá para o interior de São Paulo, para Bauru, fazer uma palestra, e o pessoal, super receptivo, me acolheu, me recebeu, falou: Gabriel, aqui é seu quarto, tem um bombom aqui em cima da cama para você e tem um bilhete em braille para você, que legal, né? Falei: nossa, eu fico super feliz, só que você pode ler para mim que está escrito, que eu não faço a menor ideia, eu não sei ler braille. O quê? Como assim você não sabe ler braille? São crenças que muitas pessoas têm. Ah, é cego, sabe braille. É surdo, sabe libras. Não é assim. Libras, a minoria sabe libras dos surdos. Braille não é a maioria que sabe braille dos cegos. Por que isso? Porque quando a gente perde a visão, já com uma certa idade, eu, por exemplo, eu tive a chance, eu fiz umas 2, 3 aulas de braille. Entendi como escreve, entendi ali, mas tá bom, tinha outras prioridades. Por quê? Porque a tecnologia ajuda muito hoje em dia. Claro, uma pessoa que nasceu cega, ela vai usar o braille porque ela vai ser alfabetizada em braille. É diferente. Eu tenho caso, minha esposa é uma pessoa com deficiência visual. Ela sabe braille, sabe muito bem. É impressionante a habilidade que pessoas que já nasceram com a deficiência visual têm. Elas conseguem ler textos de forma muito rápida. Por quê? Porque foi alfabetizada em braille. Libras são algumas pessoas também que têm acesso. Então, mas Gabriel, por que você falou isso? Por que você trouxe essas questões? O que isso tem a ver com a minha academia de letras, com o meu livro? Agora a segunda reflexão, a segunda provocação do dia. Você já pensou em alguma maneira de tornar o teu livro acessível? Um livro sem barreiras? Por quê? Porque as coisas mudam. Ah, Gabriel, mas eu não gosto de tecnologia, eu não... Tudo bem. Que marca você quer deixar? Que a Prof. Genoveva muito bem trouxe aqui. Que marca você quer deixar? Você quer deixar o teu livro para poucas pessoas que enxergam, mexem as mãos, escutam, andam e têm a capacidade, o privilégio, a sorte, a bênção de pegar um material em papel, abrir, sentar, olhar, entender o que está escrito ali? Ou para outros milhões de pessoas do nosso país e nesse mundo, cada vez mais a gente consegue levar isso, como o Tony muito bem trouxe ontem, quantos e quantos países separados e banhados pelos mares que falam a língua portuguesa também, que a gente pode alcançar. Você quer deixar teu legado para uma pessoa, para poucas pessoas ou para muitas pessoas? É uma escolha tua. É uma escolha tua, é uma escolha tua, escolha de cada um de vocês. Mas o que eu faço, Gabriel? Você vai me ensinar? Não. Um pouquinho. É pela questão do tempo. Mas eu me coloco à disposição de cada um de vocês para ajudá-los a tornar as suas obras acessíveis, as suas obras sem barreiras. Porque quando a gente fala em barreiras,
segundo a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei que completou 10 anos agora em 2025, a gente tem algumas barreiras. Vamos pensar, barreiras urbanísticas, né? Provavelmente na cidade onde você mora, as calçadas são maravilhosas, certo? São, né? Nossa, não tem raiz para a gente tropeçar, pedra solta, aquela pedra que você pisa assim, espirra aquela água, né? Nossa, uma delícia. Carne para você bater a cabeça. Poste, lixeira. Tem umas lixeiras que são umas maravilhas. Eu até vou contar para pegar a bengala para mostrar para vocês aqui. Opa, parece que não enxerga. Vamos lá. Tem umas lixeiras que são umas maravilhas, né? A lixeira, ela é presa na parede, ela é presa no portão. Espero que na tua casa não tenha esta lixeira. Por quê? Porque a lixeira, ela está mais ou menos nessa altura aqui, assim. Imagina uma lixeira aqui e para cá. Só que ela não tem aquela base embaixo. E normalmente, eu pelo menos, e a professora até brincava assim, que cego tem uma síndrome de lagartixa que adora uma parede, né? Por quê? Porque a gente vem seguindo pela parede, aqui a bengala bate na parede e bate lá. E aí, a bengala passou aqui na parede e não tem nada. Que bom, dá para andar, né? Até que uma lixeira aqui, na altura do peito, na altura da cabeça. E pense que alegria você bater a cabeça, né? A gente já fica muito feliz agora bater num negócio de metal, cheio de ponta. Então, essas são as barreiras urbanísticas. A gente tem as barreiras arquitetônicas, que são o quê? Dentro de uma casa, de uma escola, de um prédio, que tem degrau, tem rampa, tem aquele piso tátil, que são aquelas bolinhas, aqueles pontinhos no chão. Gabriel, mas poxa, aqui tem, mas é um degrau pequenininho. Que legal que é pequenininho. Então eu vou pôr você numa cadeira de rodas e vamos ver se o degrau é pequenininho, né? Então, mas na minha loja aqui é só esse degrauzinho na entrada. Para que eu vou fazer uma rampa? Aqui, poxa, a gente tem um monte a gente otimiza o espaço. Que bom que você otimiza o espaço. E uma pessoa em cadeira de rodas consegue andar aqui no meio das cadeiras, dos corredores? Então, essas são as barreiras arquitetônicas. Barreiras na comunicação. Vocês são peritos, mestres na comunicação. Se você está dentro de um meio onde as pessoas entendem plenamente um linguajar mais técnico, um linguajar mais sofisticado, legal, você pode usar. Agora, quando a gente começa a usar palavras muito complexas, mas eu aprendi assim. Que bom que você aprendeu assim. Mas quando você vai se comunicar com as pessoas, você pode criar muitas barreiras de comunicação quando você não presta atenção naquela linguagem que você está usando, naquela linguagem que você está falando, naquela linguagem que você está escrevendo. Que bom que você domina um português mais sofisticado, mais complexo. Mas quando você leva o teu livro para essas pessoas, será que elas vão entender o que você quis dizer? Gabriel, mas eu não tenho culpa se as pessoas não entendem. Tem sim. A culpa é única e exclusivamente sua. Por quê? A pessoa responsável pelo entendimento da outra é a pessoa que está emitindo a comunicação. Mas eu falei e ninguém entendeu. Sinto muito, a comunicação está falhando. Isso vale. Faço muitas palestras, treinamentos dentro de empresas, muitas mentorias. Poxa, Gabriel, eu falei com a minha equipe e ninguém entende. Falei com isso e ninguém entendeu. Reveja a tua comunicação. Mas eles têm que entender o que eu falo. Não, você tem que melhorar a tua comunicação. A responsabilidade é sua. Poxa, eu falei para o João, falei dessa forma, ele não entendeu. Deixa eu falar dessa outra forma, deixa eu me adaptar, deixa eu entender que as coisas mudam, as pessoas são diferentes, as pessoas têm histórias diferentes, experiências diferentes, formações diferentes, origens diferentes, culturas diferentes.
Adianta eu falar sempre da mesma forma? Claro que não. Então, barreiras de comunicação, existem as barreiras tecnológicas. E aqui eu falo de barreiras mesmo, não de, mas eu não consigo mexer. Só que você enxerga, mexe os braços, mexe as mãos, mexe o dedo, consegue fazer tudo, olha, enxerga, lê. Aí você precisa se esforçar, talvez um pouquinho mais, ou uma escolha tua. Eu não quero aprender, está tudo bem. Agora, quando eu chego num estabelecimento comercial para pagar, eu passo o cartão e a pessoa me dá uma tela em touch para digitar a senha do cartão, isso é uma barreira tecnológica. Por quê? Mas como você usa o teu celular? Eu uso, ele tem um sistema que lê a tela para mim. Tem um leitor de tela. Tem no celular, tem no computador. Então isso ajuda muito agora quando não tem. Isso é uma barreira tecnológica. Só que, antes de todas essas barreiras, existe a principal, é essa que eu quero que você leve hoje daqui, que é a barreira atitudinal, ou o contrário da barreira, que é a acessibilidade atitudinal. E aí sim você vai conseguir ter uma literatura sem barreiras. Quando você remove essa barreira atitudinal, que é o quê? É o teu comportamento, é a tua atitude diante daquela situação. É a tua forma de encarar aquela situação para que você entenda que a rampa é importante, tirar aquela lixeira da frente é importante, ter uma sinalização é importante, saber se comunicar de forma acessível é importante, usar tecnologias que sejam acessíveis é importante, porque ninguém vai te obrigar a escrever um livro de uma maneira acessível. Inclusive, isso é bem relativo, porque quem aqui de vocês conhece o Tratado de Marrakech? Não adianta levantar a mão se alguém levantou. Alguém conhece o Tratado de Marrakech? Não? Então é lição, vamos usar o professor aqui, lição obrigatória de casa para vocês, estudar o Tratado de Marrakech. Porque é um tratado que o Brasil é signatário, é um tratado de 2013, onde em 2015 o Brasil oficializou a sua assinatura, e em 2018 foi publicado o decreto, 8 de outubro de 2018, onde o Brasil se torna oficialmente signatário do Tratado de Marrakech e todas as publicações precisam ter uma acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Então, depois, deixo como dever de casa para vocês estudar o Tratado de Marrakech e entender como ele funciona, para que cada publicação de vocês, para que cada obra, cada livro seja acessível para uma pessoa com deficiência visual, e de preferência para outras deficiências também. Existe também um outro lugar para você visitar, o portal Livros Acessíveis, livrosacessíveis.org.br. Mais uma lição de casa para vocês, entender, ver as editoras que são parceiras desse projeto, como é esse projeto, de que forma ele funciona, porque de forma alguma eu estou pedindo aqui para vocês dar um livro. Mas Gabriel, eu vou ter que dar o livro, eu vou ter que fazer um audiolivro, isso é caro, isso é difícil. Não. Inclusive eu não sou muito fã de audiolivros. Tem vários de graça no YouTube. Eu prefiro o arquivo digital. Um arquivo no Kindle da Amazon. Ele é muito acessível. Um arquivo em PDF, algumas formas são bem acessíveis, outras não, mas tudo é questão de conversar, de entender. Mas isso é caro? Isso é difícil? Ou isso é muito simples? Porque você escreve o arquivo no Word, provavelmente, ou em algum outro editor. Dali, para gerar um PDF, 2 cliques. E para você subir o seu livro, já com a capa diagramada, todo bonitinho lá na Amazon, também, mais 2 cliques. E aí você tem um livro acessível.
em que nós, como pessoas com deficiência, a gente pode virar a página de diversas formas, a gente pode ajustar a velocidade, a gente pode ajustar o volume da fala, a gente pode, mas eu gosto de ler, Gabriel. Você pode aumentar o tamanho da fonte. Mas aquela luz me incomoda. Hoje existem aparelhos com a luz adequada, o próprio com o aparelho Kindle mesmo. Mas eu não gosto dessas coisas. Tudo bem, mas pode ter outras milhares, milhões de pessoas que preferem. E aí você está deixando de entregar a tua obra, o teu livro, porque você não gosta? Você escreveu o livro para você? Parabéns, que bom. Mas a prof falou uma coisa muito legal que eu peço até licença que eu vou usar. Mude do ego pro ego que você quer passar. E aí sim, você vai começar a pensar nos outros, você vai quebrar essas barreiras de comunicação, você vai quebrar essas barreiras tecnológicas, você vai se tornar uma pessoa que pensa uma literatura sem barreiras. Então, existem muitas e muitas ferramentas hoje que vão levar a tua obra, o teu legado, a tua arte para milhões e milhões de outras pessoas. E aqui, nossa, milhões de pessoas comprando meu livro a 30, 40 reais. Olha, não é essa a questão. Pode ser que aconteça? Pode. Mas poxa, se você alcançar mais uma pessoa que se sentiu acolhida, que se sentiu abraçada e que você pôde fazer a diferença na vida dela, isso vai fazer sentido para aquele legado que você está se propondo a fazer. Então pense nessa questão da literatura sem barreiras. E quando a gente pensa nos diversos instrumentos, nas tecnologias, mas hoje tem o ChatGPT, ele vai escrever os livros. Ele só funciona quando você sabe dar os comandos certos. Não adianta você colocar, escreva um livro para mim. Que bom. Agora, quando você tem bagagem, quando você sabe o que pedir, é a mesma coisa. Se você chegar para uma pessoa e falar, eu preciso ganhar mais dinheiro, isso vai mudar a minha vida. Que bom, tá aqui, 5, 10. Você ganhou mais dinheiro? Mudou a tua vida? Que bom, eu pude transformar a vida de alguém. Agora, quando você sabe o que pedir, como uma meta, de uma forma adequada, quando você sabe como falar, porque você estudou, você estuda, você se desenvolve, você se capacita, você evolui, e aí sim você vai saber fazer pedidos. Então, entenda as tecnologias também como a tua aliada para escrever. Por quê? Você não usa o Word, você não usa o computador para escrever? Isso não facilitou a tua vida? Ou você ainda escreve à mão, ou você escreve na máquina, que também facilitou a tua vida, era a tecnologia naquela época. A própria questão da caneta, a própria questão do papel. Mas é diferente, Gabriel. Não é. É uma nova tecnologia que está aqui. Queira você ou não, goste de você ou não, ela está aí presente. E o que você vai fazer com ela? É uma escolha tua. É muito fácil falar mal, é muito fácil julgar. Só que eu digo para você, hoje a tecnologia me ajuda e muito. Hoje ela me dá autonomia, ela me dá independência. Será que ela é minha amiga ou é minha inimiga? A gente pode pensar, a gente pode refletir nisso também. De que forma eu me comporto? De que forma eu posso viver melhor? E como a última reflexão, para a gente ir para o final, indo para o final aqui da minha fala, eu deixo essa reflexão para você. Pense, foque, invista teu tempo, tua energia, teus recursos naquilo que depende de você. Pare de ficar se preocupando e pensando, meu Deus, mas e isso, e aquilo, e o preço do dólar, e a tarifa do Trump, e aquela outra coisa, e a lei, e isso, e aquilo. Isso depende de você para alguma coisa? Não. Agora,
Ah, Gabriel, então eu tenho que ser um alienado do mundo, uma alienada? Óbvio que não. Você vai estudar, você vai entender, você vai... E que impacto aquilo tem no teu trabalho? Poxa, o dólar vai subir, o dólar vai baixar, o que isso muda dentro das academias de letras? Talvez o preço de uma publicação, talvez a gráfica, talvez uma mudança de lei, talvez isso, talvez aquilo. Que bom a gente vai pensar em plano A, B, C, D. Na tua publicação é a mesma coisa. Ai, mas será que as pessoas vão isso? Não. Como a prof. Genoveva falou, e concordo plenamente. Qual é o teu propósito com esse livro? Que legado você quer deixar? Você quer contar a tua história? Você quer contar uma história, um conto, poema, ficção? Pense nisso, foque a tua energia, o teu tempo, o teu recurso, o teu dinheiro, tudo naquilo que você tem controle. E claro, entenda de que forma você pode trabalhar para que aquelas coisas que você não tem controle não impactem tanto a tua vida. Eu não tenho controle sobre a minha questão da deficiência visual, sobre a minha questão da cegueira. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu foquei onde me cabia alguma coisa. Fiz consultas em vários lugares, fui para vários médicos, Curitiba, São Paulo, Rio, até para os Estados Unidos eu fui. E o parecer foi: Gabriel, infelizmente não tem nada que a gente possa fazer. Que pena. Agora, eu vou parar a minha vida, eu vou deixar de viver, eu vou ficar me preocupando com o que os outros falam, com o que os outros pensam. Porque lá chegou uma pessoa. Eu faço de conta que nem estou vendo quando me fazem cara feia. Porque eu sei que fazem. Já me contaram várias vezes. Estão olhando pra gente. Pode olhar. Eu lembro uma vez no treinamento, não lembro se o Tony estava aquela vez no treinamento para palestrantes, e eu já tinha passado e tal. Aí as pessoas da outra turma vieram perguntar assim: mas Gabriel, como que você faz para falar em público? Você não fica nervoso? Eu falei: eu tenho uma técnica infalível. Faz de conta que você não está vendo a plateia. Aí você não fica nervoso. É legal. Então eu tenho que usar os elementos que eu tenho que usar o meu repertório, a minha história, os meus pontos fortes para tirar vantagem disso. E você também, você e cada um. Poxa, que histórias de vida, que histórias de experiências riquíssimas, fantásticas vocês têm para compartilhar. Então pensem nisso, pensem em vocês, naquelas pessoas que vocês querem atingir. Então, lembrando os pontos que a gente viu aqui, as mudanças de vida, uma deficiência adquirida, que pode acontecer. Eu não quero que aconteça com ninguém, mas pode acontecer. A gente sabe disso, doenças, acidentes, são várias as possibilidades. E de que forma você, como formador de opinião, como uma, entre aspas, uma elite cultural, pessoas que têm muito conhecimento, sabem do que falam, estudam, de que forma vocês podem influenciar outras pessoas. Falei também do Tratado de Marrakech, portal livros acessíveis para vocês estudarem depois. Então, várias e várias questões para você quebrar essas barreiras da literatura e transformar a tua obra em algo acessível, para que cada vez mais e mais pessoas tenham acesso, para que cada vez mais e mais pessoas possam usar os recursos que a gente tem, as tecnologias, para tornar isso algo possível, algo viável, para que você seja uma pessoa diferenciada e realmente faça a diferença no mundo que você vive e no mundo que você vai deixar para os teus filhos, para os teus netos, bisnetos, para a sociedade como um todo. Deixe o ego de fora e faça a sua mensagem ecoar. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um. Fizeram uma descrição para mim. Depois tem o meu livro, quem quiser um exemplar autografado, vai ser um prazer.
entregar para vocês. E não sei se quer um cerimonial, se tem tempo, eu queria tirar uma foto com vocês. Tiraremos. Pode ser elas. Eu só vou pedir para você um momento de extra-protocolo. Eu tenho uma nota aqui. Dentro da literatura inclusiva, temos aqui a escritora confreira Dione Navarro, da Academia Ponto Grossense de Letras e Artes, que lançou uma coletânea para crianças cegas e de baixa visão, e se sente honrada de fazer a entrega a você como palestrante. Muito obrigado. Parabéns. São 4 livros que eles foram todos produzidos dentro da cartilha para deficientes visuais e de baixa visão, crianças cegas também, e eles trazem as riquezas do Paraná para aquelas crianças que talvez não tenham acesso à logística desses lugares, e principalmente determinados sentimentos como apatia, empatia, compartilhamento e a questão de vivenciar a vida com essa alegria que o Gabriel aqui nos proporcionou. É um prazer entregar a você e que Deus te abençoe muito sempre de ser esse ser de luz. Amém. Obrigado. Obrigado também por feito. Então, queridos confrades e confreiras, eu solicito então que nós possamos fazer essa foto que o Gabriel solicitou.